Nesta resenha da bola, segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025, iremos destacar o final do Campeonato Brasileiro com Antônio Manuel Góes, destacando as equipes que conseguiram se safar em cima da hora e os rebaixados para a Série B no próximo ano. Já Fernando César irá analisar os bons e maus exemplos administrativos de algumas equipes do futebol do Brasil. Tudo isso não sai daí já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Resenha da Bola que tem o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com uma qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e conhece o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o mundo. Mas vamos iniciar esse programa indo até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, Campeonato Brasileiro chegando ao seu final, e você faz um apanhado, do que foi esse campeonato, destacando as equipes que se safaram no finalzinho ali na última rodada e as que infelizmente não conseguiram se safar. Agora o detalhe, Ceará, que ficou, nenhuma rodada ficou ali entre os quatro, chegou a figurar por várias rodadas entre os 10 primeiros do campeonato, foi caindo até ser rebaixado na última rodada. E o Fortaleza, também equipe cearense, fez um mau campeonato, reagiu ali no final, mas na última rodada tinha que vencer também, acabou sendo rebaixado. O Internacional se livrando por pouco. Aliás, Ceará e Fortaleza com grandes públicos, tiveram um dos maiores. O Ceará foi o sexto com o maior público na competição e o Fortaleza o oitavo. Duas equipes grandes do Nordeste sendo rebaixadas. Aí eu deixo para você analisar esse final de Campeonato Brasileiro. Um abraço, Antônio Manuel. Olá, seguidores da Resenha da Bola. Vencedor pela quarta vez da Copa Libertadores da América, o Flamengo também levou o Brasileirão de 2025, cuja estatística espelha sua ampla superioridade no decorrer da competição. 79 pontos em 38 rodadas, com 78 gols marcados, 27 sofridos e saldo de 51. O maior saldo de gols entre os vencedores nacionais dos pontos corridos desde 2006, quando a CBF definiu 20 clubes das séries A e B, de 2003 a 2005. Com o primeiro título ganho pelo Cruzeiro, foram 24 concorrentes. Vamos aos maiores saldos de gols de campeões do Brasileirão nos últimos 19 anos no formato atual. 2013, Cruzeiro 40, 2015, Corinthians 40, 2019, Flamengo 49, 2022, Palmeiras 39, 2025, Flamengo 51 gols de saldo, 18 à frente do vice Palmeiras. O rubro-negro teve a defesa menos vazada e o melhor ataque, com Arrascaeta vice-artilheiro, 18 gols. E líder em assistências, 14 passes decisivos, além da regularidade do time de Felipe Luiz, também à frente dos demais no fim do primeiro turno do campeonato. Caio Jorge do Cruzeiro foi o principal goleador, 21 gols, seguido de Vitor Roque do Palmeiras, 16,
Verratti e a revelação Ryan do Vasco da Gama, 14 gols cada. Escalado com a equipe do Sub-20, o Flamengo abriu a última rodada do Brasileirão no sábado 6 contra o Mirassol, na casa do adversário. Empate de 3-3 tido como surpreendente, em cujo desenrolar a garotada sob o comando de Bruno Pivetti esteve 3 vezes à frente do placar. Nesse domingo, com todos os 9 confrontos restantes às 4 da tarde, tivemos um vai e vem de fortíssimas emoções, notadamente na luta contra 2 vagas do rebaixamento para a Série B, em que Juventude e Sport Recife já estavam eliminados. Virtualmente rebaixado, mal das pernas e sob o improvisado comando de Abel Braga, ídolo da conquista colorada do Mundial de Clubes em 2006, o Internacional, além dos 3-1 impostos ao Bragantino, foi beneficiado pelas derrotas dos agora eliminados Ceará Sporting, 3-1 para o Palmeiras no Castelão, e Fortaleza, 4-2 para o Botafogo no Engenhão. As voltas com o fantasma de iminente queda e retorno à Série B, o Vitória do competente Jair Ventura derrotou o São Paulo 1-0 no Barradão e, ao lado do rival Bahia, fará a reduzida representação nordestina de 2026 na Série A. Dependente das próprias forças, o Santos de Juan Pablo Vojvoda, com a imponderável presença de Neymar no gramado da Vila Belmiro, atropelou o Cruzeiro por 3-0 e fez jus à vaga na Sul-Americana do ano que vem. Se foi um ano desastroso para o endividado Inter, salvo da degola caprichosamente pelo duplo insucesso de Ceará e Fortaleza na hora H, essa última rodada constituiu um trágico resultado para os clubes cearenses, ambos, por ironia, administrados por gestões de pés no chão. Lamentável. Ao derrotar o Bahia por 2-0 no Maracanã, o Fluminense do argentino Luiz Zubeldia, em 5º lugar na tabela, cravou presença na fase de grupos da principal competição da Conmebol em 2026, ao lado de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, cujo acesso direto via pré-Libertadores ainda pode ser alcançado por Botafogo, Bahia, São Paulo ou Vasco da Gama, com o desfecho da Copa do Brasil, em eventuais vagas depois dos jogos de ida e volta, quarta 10 e domingo 14, com as semifinais de Cruzeiro e Corinthians, Fluminense e o próprio clube Cruz Maltino. Por sinal, goleado em Belo Horizonte nesse domingo 5-0 pelo Atlético Mineiro, confirmado na Sul-Americana. Enquanto isso, o Flamengo, vencedor da Libertadores e do Brasileirão, chegou nesse domingo 7 a Doha, capital do Catar, onde já se prepara para estrear próxima quarta, 10, meio-dia, hora do Brasil, contra o mexicano Cruz Azul pelo torneio intercontinental da FIFA, antigo Mundial de Clubes, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, você fazendo um apanhado, né, aí do Campeonato Brasileiro, as equipes rebaixadas, aquelas que se safaram no finalzinho do campeonato, também falando do Flamengo, que nessa quarta-feira a gente vai acompanhar aqui, estreia contra o Cruz Azul, aí no Campeonato Mundial, ou Intercontinental Mundial, isso aí vai muito, né, cada um chama da forma, é um Mundial, não deixa de ser, agora devido à Copa do Mundo no meio do ano, né, estão também chamando aí, estão chamando de Intercontinental, mas enfim, é uma competição, o Flamengo vai lá participar, mas eu também sou daqueles que consideram que o que vier é lucro, né, porque o Flamengo conquistou a principal competição da América do Sul, a Libertadores, e o Campeonato Brasileiro, e mais 2 taças, 4 taças neste ano. Mas, é claro, né, é interessante o campeonato aí, esse participar com outras equipes, e podendo chegar a uma final com o Paris Saint-Germain. E lembrando só, né, que você falou, eu tinha falado antes e você também reforçou com relação ao Ceará e Fortaleza, é bom lembrar que essas equipes, né, têm uma política, né, no clube de bem pés no chão, bem realista, inclusive até administrando muito bem, né, dívidas recorrentes que fazem do clube hoje, também estão localizados na capital hoje,
principal do Nordeste. É uma pena realmente essas duas equipes descerem. Mas agora eu vou dar um pulo até Curitiba, no Ceará. Curitiba, no Paraná, meu caro Fernando César. A gente sabe, não é de hoje, os clubes brasileiros, na sua maioria, têm problemas de administração. Né? O Corinthians é um aí, né? Um maior exemplo. O Internacional também. Ah, legal, você saiu, mas foi uma administração, está com uma administração também muito criticada, né? Devendo, contratando o jogador sem poder pagar, devendo o jogador que pertenceu ao Flamengo, o jogador do Flamengo, né, que foi para o Internacional. Ou seja, justamente o oposto, né, de equipes que eu citei agora, como o Ceará e Fortaleza, e o próprio Flamengo, e o Palmeiras também, claro, tem que citar. Né? Mas você vai agora fazer também uma geral, né, de alguns clubes, os principais clubes, né, que são exemplos de boas e más administrações. Fernando, um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E agora chegamos ao fim desse Campeonato Brasileiro 2025, conhecendo também as 4 equipes rebaixadas para o ano que vem. Uma perda principalmente pela representatividade do Ceará, que perde assim 2 equipes de muita tradição no nosso futebol. O caso do Fortaleza, que pelo que ele sofreu ao longo da competição já era mais ou menos esperado, e nessa última rodada veio a confirmação também do Ceará se juntando à Juventude Sport, que já há algum tempo já tinha sacramentada a situação de rebaixamento. Por outro lado, fica acima de tudo bom exemplo que a equipe, a estrutura do Flamengo deu para as demais equipes do nosso futebol. Claro que o Flamengo ainda com uma vantagem de ser o time de maior torcida do futebol brasileiro, o que por si só já lhe garante uma boa receita de público em todos os jogos que a equipe do Flamengo disputa ou joga, porque realmente tem torcida de norte a sul desse nosso país. Por outro lado, se a gente teve aí o bom exemplo da equipe do Flamengo, o Palmeiras também, que acabou se organizando e, embora um vice-campeonato, mas é um time bem estruturado, com investimento em contratações, como ficou patenteado ao longo desse ano que está terminando, e pela revelação de jogadores, que é outro lado, a exemplo do Flamengo, que essas equipes vêm realizando dentro do nosso futebol. Mas temos mau exemplo também, Júnior, e aí eu cito o Corinthians, que poderia seguir os passos do Flamengo. Flamengo se organizou lá em 2009, 2013, quando também tinha problemas financeiros, e daí começou a se organizar dentro do lado administrativo, e agora está, como a gente costuma dizer na gíria, nadando de braçada dentro do futebol, não apenas no Brasil, mas no nosso continente também. Fica o exemplo de como deve fazer para equipes como Corinthians, que tem aí uma dívida preocupante, né? Uma dívida, quem diga, impagável. O mesmo está valendo para a equipe do Internacional, que chegou nessa última rodada passando por problemas difíceis de classificação e fruto aí, principalmente numa combinação de resultados, também conseguiu se livrar. Fica aí para essas equipes que têm tradição no futebol brasileiro, mas que lamentavelmente não tomaram juízo ainda
para poder se organizar e colher frutos como Flamengo e Palmeiras vêm colhendo no momento dentro do nosso futebol júnior. Perfeito, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, você analisando muito bem esses problemas administrativos que não são de hoje, são recorrentes, né? São recorrentes. Felizmente nós temos, além do Flamengo e Palmeiras, né? Equipes que procuram fazer uma política pés no chão, procuram não ter gastos além do que pode ter, né? E apenas dentro daquela receita. Agora você vê o exemplo do Corinthians, bem citado por você. Sinto muito quem não gostar aqui. Teve uma vez aqui que eu fui falar dessa questão e um inscrito no canal, por sinal era, né? Porque uma pessoa dessa não dá para você ter amizades, enfim. Mas era um conhecido meu aqui ligando e ele, você não pode falar isso no Corinthians. Como não pode, meu amigo? É censura agora? Né? A gente fala aqui o que tem que falar. E você analisou muito bem, não é de hoje, a situação do Corinthians é caótica. Como é que um clube chega a dever mais de 3 bilhões e a dívida só aumentando? E não está nem aí, continua com a mesma ideia, não, temos que contratar, né, devendo a Deus e o mundo. E o Internacional também numa situação complicada, também entrou nessa linha de contratar sem poder pagar e devendo. Agora, trouxe o Abel, a questão de campo eu nem vou falar, trouxe o Abel aí, né, a torcida, a maior parte dos torcedores apenas, que bom, o Abel veio, o Abel é um ídolo nosso. Gente, vamos separar as coisas. Não é? A situação do Internacional é complicada. Você acha correto ficar devendo a Deus e o mundo, a não pagar jogador que contratou e dizer que não vai pagar? Como é que um time desse quer voltar a ser, a brigar por título, a brigar por competições agindo assim? É uma vergonha. Você colocou muito bem que sigam, né, o exemplo de equipes que estão tendo administração correta, como deve ser no futebol brasileiro. Esta edição da nossa Resenha da Bola teve o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com uma qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e conhece todo o vasto material de camisas. Lembrando que nesta quarta-feira teremos uma edição do PB do Esporte, eu e Antônio Manuel Góes, falando sobre a Copa do Brasil, que chega aí na sua fase decisiva, fase semifinal. De um lado Vasco e Fluminense, no outro jogo da semifinal Vasco, Cruzeiro e Corinthians, Fluminense e Vasco, para a gente conhecer a final, o primeiro jogo no meio de semana e o jogo decisivo no final de semana. E a gente vai abordar esses jogos da Copa do Brasil. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.